Olá pessoal, vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas, hoje com a segunda parte do livro O Ser Consciente, do nosso querido professor Herculano Pires. Esse livro, ele faz parte da coleção de livros espíritas do professor Herculano Pires. Repetindo o que eu falei na nossa aula anterior, Herculano Pires é um espírita que tinha um conhecimento profundo da doutrina espírita, mas profundo. Acho que talvez uma das pessoas no Brasil, ou talvez no mundo, que melhor entendeu o espiritismo. Diz Emmanuel, que eu disse na semana passada, Herculano Pires foi o metro que melhor mediu Kardec. Mas não tem a menor dúvida. Ele foi numa profundidade muito grande no estudo da doutrina espírita, na ciência, na filosofia e na espiritualidade. Por isso que eu entendi que esse livro, como eu disse na última, esse livro é uma continuidade do livro anterior, do Leon Denis. A gente segue mais ou menos nesse livro uma espécie de uma continuidade realmente para o outro livro. Por isso que eu achei interessante falar sobre ele. Herculano Pires, um jornalista, filósofo e um grande intérprete de Kardec aqui no Brasil. Esse livro foi lançado em 69 como uma obra filosófica espírita e ele faz um diálogo entre ciência, filosofia e espiritualidade. Continuando, que na semana passada nós terminamos falando sobre o processo contínuo de aprendizado e reencarnação como meio de evolução e o livre-arbítrio e responsabilidade, onde entendemos que a responsabilidade nossa é muito grande nesta vida, nós temos que vivê-la com muita intensidade. Uma vida não é dado assim como uma brincadeira, é todo um estudo muito bem elaborado, tudo muito preparado para uma encarnação. Se aqui no planeta hoje tem 8 bilhões de habitantes, do outro lado da vida, na espiritualidade, tem 3 vezes mais. Então, a todo momento, espíritos vão desencarnando e outros vão encarnando. Ninguém vai ficar aqui. Como disse o nosso querido Divaldo, que desencarnou há pouco tempo, ele dizia assim, tudo que você vai levar com você. Mas tudo que você tem vai ficar aqui. Você é bom, você é estudioso, você trabalha pelo bem, você tem dentro do seu coração valores éticos, morais profundos, você tem conhecimento, tudo isso você vai levar com você. Ah, você tem bens materiais, você tem isso, vai ficar tudo aqui, você não vai levar nada. Porque os bens materiais é do mal? Não, os bens materiais são coisas para serem usadas nesta vida. Livre-arbítrio e responsabilidade é uma coisa que o professor Herculano fala no livro O Ser Consciente. O ser consciente, aquele ser que tem consciência da sua vida, muito mais daquela vida tradicional. Falamos na nosso bate-papo da semana passada. Nada errado, aquela pessoa que levanta de manhã, tem sua família, cuida da família, tá certo, que vai trabalhar, volta, tem um outro dia, é uma boa pessoa, comete seus erros, comete seus deslizes, mas está caminhando. Isso aí não tem nada de errado. A proposta do Espiritismo é transcender a isso. É que a gente medite, que a gente pense muito e a gente vá fazendo transformações profundas dentro do nosso ser. Aí é que está. A caridade material de dar coisas físicas para alguém é maravilhoso. Vestir, alimentação, ensino, tudo isso é fantástico, é maravilhoso. Mas muito mais do que isso, é a caridade profunda de saber escutar, saber falar, saber pensar. Tudo isso é importante mais ainda. É essa análise profunda do ser em se perceber na vida. E aí ele continua falando, os limites da ciência materialista, é um ponto onde ele fala o papel da ciência no ser consciente. Porque a ciência materialista, ela está presa à matéria. Ela não consegue enxergar nada mais. Até hoje as pessoas não estão entendendo direito ainda a física quântica. Quanto mais as pessoas estudam física quântica, parece que menos a gente entende.
A física quântica ainda é uma coisa material, mas é uma coisa material mais sutil, muito sutil. A física quântica, pessoal, ela é toda baseada em cálculo matemático. Física quântica não é místico, tem nada a ver. Tem pessoas se aproveitando disso para ganhar dinheiro, falando, não, isso aqui é quântico, é quântico. Não, pessoal. Física quântica, existe equacionamento matemático para explicar todos os fenômenos. E cada dia se aprende um pouco mais. E um cientista da área de física quântica fala, quanto mais eu estudo física quântica, parece que menos eu sei, porque a coisa é muito profunda. E essa física quântica a gente não sabe onde ela vai parar. Agora vocês imaginam no contexto espiritual. Existem as energias físicas, eletricidade, magnetismo, eletromagnetismo, a gravidade, física atômica, energia atômica fraca, energia atômica forte, vamos falar assim, né? São as forças atômicas. Há uma série de energias dentro do mundo físico. Energia sonora, energia do calor, né? São energias. Agora, existem as energias espirituais. Essas a ciência materialista não alcança. E ainda ele vai trabalhar isso. Consciência não pode ser explicada apenas por mecanismos físicos. A psicologia tenta mostrar, com muita sabedoria, a consciência numa visão puramente materialista, ou seja, a consciência está no cérebro. E Carl Jung tentou mostrar que essa consciência transcende a isso. Muitos não entenderam o recado do Carl Jung, muitos não entenderam. Necessidade de uma ciência espiritual. O mundo precisa disso. O Espiritismo procura ser uma ciência experimental que manipula, que trabalha, que tem como ferramenta, que tem como estudo o espírito. E a única ferramenta que o Espiritismo tem para trabalhar isso é o médium. E o médium é uma ferramenta complicada, né? Não está à disposição a todo momento. Porque a ciência clássica, ela pensa assim, se eu pegar esse óculos e soltar ele, quantas vezes eu soltar, quantas vezes ele vai bater no chão na mesma velocidade, etc, etc. E a gente põe no cálculo, você faz o cálculo pelo peso, pela altura, você determina a velocidade que ele vai bater lá no chão, 1 milhão de vezes que você fizer, 1 milhão de vezes vai acontecer a mesma coisa. Então a ciência clássica, ela tem essa jogada. Na ciência quântica, já não é assim. As coisas não são como a gente quer. As coisas não acontecem já desse jeito. Já começa a mudar daí. E quando você chega numa ciência espiritual, onde a ferramenta que você tem é o médium, aí piorou mais ainda. Se o médium agora incorporar o espírito X, terminou, você fala, incorpora de novo. Claro, o médium pode falar, estou incorporando de novo. Mas quem prova que é realmente aquele espírito e não é outro? Porque o espírito já foi embora. Porque você está lidando com consciência. Consciência tem vontade. O espírito pode não querer falar mais. Não estamos lidando com uma coisa fria. Por isso, da dificuldade de se fazer uma ciência espiritual. Aí nós temos a filosofia espírita. Como tem a ciência espírita, que ela é muito delicada, como eu disse, tem como ferramenta o médium, nós temos a filosofia espírita, com base no pensamento de Allan Kardec, que está lá nos livros clássicos, no livro dos Espíritos, procurando, ali é a base da filosofia espírita, no livro dos Médiuns, que é a base da ciência espírita, a Gênese também trabalha a ciência espírita, o céu e o inferno é a filosofia espírita, em toda a sua profundidade. E tem um livro que eu já falei na outra aula, maravilhoso, precisam ler, pessoal, chama Obras Póstumas. Ele tem todo um resumo da doutrina espírita, depois explicações profundas, que um espírita estudioso já sabe, já estudou bastante, mas tem muito espírita que, infelizmente, segue o padrão brasileiro, não ler. Se você for para certos países de primeiro mundo, não precisa ir muito longe, se você for aqui embaixo, na Argentina, em Buenos Aires, você vai ver uma livraria a cada, 3 quarteirão, você vê uma livraria, você vê muita livraria. E aqui nós quase não temos livrarias mais. Eu escrevi um livro de eletrônica, o ano retrasado, que eu sou da área de eletrônica, professor de eletrônica, e o livro lançou, ganho lá um tostãozinho lá que a editora
que lançou me paga. Porcaria. Eu fiz um outro agora. E a editora falou, não vamos lançar não. Porque esses livros de eletrônica não vendem nada. O pessoal não lê. E não lê. Porque está tudo mais fácil na internet. Só que na internet as coisas são resumidas. As coisas são simplificadas, como eu estou fazendo aqui. Eu estou resumindo o livro do professor Herculano. Você quer ir a fundo? Pega o livro e leia. Essa que é a minha ideia, é criar nas pessoas a ideia de eu vou ler esse livro, eu vou entender melhor. Filosofia como ponte entre a ciência e a religião. Isso é lindo demais. A espiritualidade, a religiosidade e a ciência pura. A filosofia, ela permeia nesses dois mundos. É simplesmente fantástico, pois a filosofia espírita, ela se baseia na lei de causa e efeito. É muito profundo isso. A ação e reação. O destino, nós mudando o nosso destino a todo momento. E a gente muda. Eu não consigo mudar, eu já mudei muito, não muda nada. Não muda que a gente não mudou realmente. A gente acha que mudou, porque teve um comportamento ou dois diferenciado, já acha que tudo isso resolve. Não. Nossa vida ela é muito profunda e exige de nós muita vontade de mudança. Mas, como diz naquele livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, eu prefiro ficar aqui acomodadinho, quietinho, tá bom. Eu não falo dos outros, falo de mim. Quantas vezes eu vejo e falo, puxa vida, como eu estou acomodado. Mas deixa quieto. Faz parte da nossa forma de pensar e de existir. Nós temos medo. Medo é o principal elemento que nos segura. Medo do que tem lá na frente. Espero um dia que não tenhamos mais medo, que a gente abrace, levante e siga em frente, como Jesus não teve medo. Chico, quando saiu da casa dele, foi embora, não teve medo. Divaldo, estou falando desses nomes porque são nomes que estão Divaldo um dia deixou a vida dele para trás. Falou, vou me dedicar ao espiritismo e ajudar as minhas crianças aqui da mansão. E dedicou a vida inteira dele para isso. Ele acabou, ele não tinha vida, a vida dele era as crianças da mansão e a divulgação da doutrina espírita. Não teve medo. Uma vez, eu fui assistir uma palestra de Divaldo, eu fui visitá-lo lá na Bahia, e nós fomos com um monte de pessoas num morro extremamente perigoso, em várias vans que ele ia fazer uma palestra lá no alto do morro, uma praça. Praça da Paz Celestial, onde os traficantes jogavam os corpos das pessoas que eles tiravam a vida. Quando foi começar a subir um morro assim, já vieram os traficantes em cima da perua, para ver onde vocês pensam que vocês vão. Aí uma pessoa que já tinha preparado falou, não, nós vamos lá em cima que ele, o Divaldo, ele vai falar lá em cima. Tudo bem, deixou subir. Divaldo teve medo? Eu morreria de medo. Ele não, ele foi. Subiu lá e começou a falar. Falou em alto e bom som lá. Eu estava lá assistindo e eu olhava assim em volta e falei, meu Deus do céu, esse homem está aqui em céu aberto, em cima de um palanquezinho meia boca e falando coisas profundas de Deus, de vida. E naquele dia ele conseguiu converter um traficante. Por incrível que pareça, ele converteu um traficante. O traficante largou o tráfico de drogas para vivenciar as ideias espíritas. Ou seja, vivenciar os ensinos de Jesus em toda a sua profundidade. Então, o medo é uma ferramenta difícil para nós. Aí chega um momento em que o nosso querido Herculano vai fazer uma crítica ao materialismo. É o materialismo como uma visão incompleta. O materialismo enxerga uma parte do todo, mas não enxerga o todo. Necessário se faz uma visão transcendente da vida. Lembrar que há algo mais. Não é possível que uma pessoa nasça e por um erro médico viva 1 mês, 6 meses, 1 aninho e desencarna, e o outro vive 90. Por que essa diferenciação? Por que aquela criança nasce já com uma facilidade de fazer as coisas e o outro nasce com uma dificuldade tão grande? Por que essa diferenciação?
O planeta, essa estrutura tão complexa que é o globo, com todos os minerais, as plantas, os animais, as vidas, o universo todo, os planetas, as galáxias, tudo isso é obra do acaso. Do nada fez bum, nasceu tudo e está tudo certo. Que cabeça infantil e primitiva acredita nisso? Como é que pode alguém acreditar que houve um estrondo no universo há não sei quantos bilhões de anos atrás, formou e cada dia está formando um pouco mais, e as coisas são tão complexas, tão profundas, do nada? Bom, é algo que nós temos que repensar, sem medo, sem preocupação com o que o outro vai falar. O meio universitário tem esses problemas, né? A academia, ela tem esse problema. Kardec enfrentou um problemão quando ele começou a ir na academia, onde ele era participante de professores, de pessoas estudiosas, começou a falar sobre a vida após a morte, os caras o expulsaram da academia, simplesmente. Isso acontece, sem dúvida nenhuma. Talvez o expulsaram por ignorância, não consegui captar a profundidade que ele estava falando, talvez por conveniência, talvez por imposição político-religiosa, há uma série de fatores. Só que nos dias de hoje, muitas religiões que criticam o espiritismo estão fazendo uso de princípios espíritas na mediunidade do jeito deles, no passe do jeito deles. Aos pouquinhos vão absorvendo as ideias espíritas. A educação da consciência, outro ponto importante, processo de autoconhecimento, reforma íntima e progresso moral, papel das experiências reencarnatórias, são temas que ele vai trabalhar no livro. Porque nós vamos aos poucos nos conhecendo. Conheça-te a ti mesmo, nos ensina Jesus. Em verdade vos digo, se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Então esse livro da educação da consciência é justamente com o processo reencarnatório eu vou ficando mais maduro. Maduro não é uma questão de idade, porque está cheio de pessoas com uma certa idade que são verdadeiras crianças, adultos com fala bonita, cheio de empáfia, mas você conversa com a pessoa, você vê que são crianças, são adolescentes no seu comportamento, na sua análise de vida. Estão vivendo um vazio existencial muito grande, então buscam soluções para o preenchimento desse vazio. Enquanto você vai ver muitas vezes jovens com a maturidade profunda de vida, de conhecimento. Pois é, então o processo de autoconhecimento é muito grande. A reforma íntima e o progresso moral é fundamental para que possamos ser verdadeiramente felizes. Pois disse Jesus, a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo, mas não é a paz do mundo. Liberdade e responsabilidade, outro ponto que o nosso querido Herculano trata nesse livro. Liberdade interior do espírito, responsabilidade moral das escolhas em nossas vidas. Quanta escolha que a gente fez, eu falo por mim, que depois você fala, meu, por que eu fui fazer assim? Por que eu falei isso? Por que eu não falei aquilo? Por que eu pensei assim? Por que eu não pensei? A todo momento. É aprendizado. Estamos vivenciando, estamos aprendendo. A vida é uma escola, isso é uma frase clássica. E aí nós vamos ter um estudo que ele faz das implicações éticas da consciência. Por isso que não tem como, só se eu ficasse aqui 10 programas falando para poder ver o livro inteiro. Nosso objetivo não é esse, nosso objetivo é traçar um pouquinho do perfil do livro para que desenvolva em todos a vontade de ler esse livro. E aí ele vai chegar num ponto que a Joana já falava isso há muito tempo, o ser integral, a integração corpo, mente e espírito. É a hora que a gente for um ser uno. O ser consciente é uno e multidimensional. E qual é a meta de tudo isso? A plenitude espiritual.
Não é, sabe, na época de Jesus ele tinha que falar, se você for bom, você vai sentar do meu lado direito, né? Tudo isso é uma forma de ele falar, e as pessoas até hoje acreditam que quando ele morrer, se ele for bonzinho, ele vai ficar sentado do lado de Jesus, ali olhando para a cara de Jesus o dia inteiro. Há pessoas que acreditam nisso piamente, e acho que vão até me criticar, porque eu vou falar que isso não faz sentido. Viver Jesus não é ficar do lado dele, viver Jesus é ter ele dentro do coração dos seus ensinamentos. Lembra como Paulo disse? Eu não sei se o Cristo está em mim ou se eu estou no Cristo. Ou seja, a tamanha vivência dentro dele. E olha que Paulo fez muita coisa errada. Paulo misturou muita coisa, mas ele deixou um legado maravilhoso para a humanidade. Só a epístola aos Coríntios sobre a caridade já bastava tudo. Pois é. Então, a relevância atual, discussões modernas sobre consciência, diálogo de neurociência, física e filosofia, ele trata nesse livro. O Espiritismo como uma proposta integradora, olha que coisa bonita, ele vai trabalhar isso profundamente nesse livro para ver que o Espiritismo não é simplesmente uma religião, mas é uma proposta, é uma filosofia de vida, que muita gente está usando como escada para aparecer, como forma de ganhar dinheiro, tá nas redes sociais, você vai ver muito disso, mas não é, a ideia é outra. Bom, enfim, a consciência como chave da existência. Herculano propõe uma visão profunda do ser, um questionamento de tudo, a junção de ciência e espiritualidade, usando a filosofia espírita como método, como meio de viajar para lá e para cá. Então ele faz um convite nosso à reflexão e ao autoconhecimento. Toda hora eu olho para o lado, eu vou repetir o que eu tenho repetido sempre em todos os programas, é que o posicionamento meu aqui é que meu notebook fica aqui do lado com uma tela enorme, com os tópicos, para que eu possa conversar e seguir certinho os tópicos, para não ficar uma coisa jogada de qualquer jeito, não, é uma coisa bem certinha. Convite à reflexão e ao autoconhecimento. É isso que eu preciso, é isso que nós precisamos. A reflexão aliada à prece, a prece a todo momento. A prece quando levanta, a prece quando vai dormir, a prece no momento difícil, a prece no momento alegre. Agradecer sempre, sempre, sempre. Isso faz a gente refletir profundamente a nossa existência e vamos nos conhecendo cada vez mais. É isso aí. Ficamos por aqui. Agradeço a todos que estão acompanhando o nosso programa e aguardamos no próximo programa. Fiquemos todos na paz do Divino Mestre. Até mais, pessoal.